Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre variações em processos. Nós vamos entender a base do que é a variação chamada de causa comum e aquela variação baseada em causas especiais. Isso é muito importante, pessoal, nós entendermos o que é a variação em um processo. O primeiro ponto é não entender a variação como um defeito ou como um problema que nós temos, mas é entender a variação como uma oportunidade de melhoria, como algo que nós podemos, a partir da informação, do insight, do dado quantitativo que nós recebemos, partir para um plano de ação coordenado para, sim, atacar aquela variação em si. E eu trago dois conceitos aqui. E aí é importante para nós entendermos isso, que o primeiro é do Deming, que ele diz o seguinte, que a variação é toda a diferença observada nos resultados de um processo, mesmo quando as condições de operação parecem idênticas. E aqui nós precisamos entender o seguinte, pessoal, é a chave, é tudo aquilo que existe uma diferença, tá? Do que nós temos e o que nós queremos. Então nós temos uma medição, nós temos uma medição A, nós temos uma outra medição B. Entre essas duas aqui, pessoal, nós temos um gap. E esse gap é essa variação, ou seja, eu tenho uma diferença em si. Pode ser algo extremamente pequeno aqui, mas ele tem um resultado do processo diferente em si, tá? Mesmo que ele coloca as condições de operações pareçam idênticas em si. Então é inevitável e ocorre em qualquer sistema produtivo em si. E eu preciso compreender, ou seja, entender ela e controlar essa variação é o primeiro passo para a melhoria da qualidade em si. Então eu preciso entender isso aqui. Por que eu tinha a minha medição que era a minha ideia, e o porquê que apareceu esta medição B aqui, na minha estratégia em si. E aí eu vou entender esse gap na minha estratégia produtiva em si. E um outro conceito do Montgomery aqui, pessoal, de introdução ao controle estatístico da qualidade em si, um livro muito de referência aqui, que é a variação em um processo, ele diz que é a flutuação, tá, natural dos resultados medidos, causada pela combinação de múltiplos fatores, tanto aleatórios, melhor dizendo, e determinísticos. Então ele está falando aqui causas comuns e causas especiais. E no CEP é justamente isso, eu entender as causas comuns, que é do meu processo produtivo, e aquelas causas especiais, que são decorrentes de causas identificáveis em si. Então, tanto um quanto o outro, eles caminham na mesma ideia, pessoal. A diferença nos resultados é uma flutuação dos resultados medidos em si. Então, tudo isso é a ideia de uma variação em um processo. E aí nós precisamos já saber que, se é uma variação no processo, quais são os tipos, pelo menos básicos, de variação que eu posso atuar na minha estratégia produtiva. Tá? Então, antes de entrar na ideia de variação comum e variação especial, eu posso entender isso. Tipos de variação, pessoal, é justamente, eu trago aqui 5 elementos. O primeiro deles é uma das causas mais comuns, entre peças, as variações entre peças, pequenas diferenças dimensionais, diferença de peso, uma ideia de acabamento, de unidades fabricadas, mesmo sob condições, as mesmas, iguais condições operacionais em si. Um outro ponto, um ponto 2, pessoal, é aquele tipo de variação ao longo do tempo. Ou seja, o que eu tenho nisso? Flutuações graduais, por exemplo, do desempenho do lote, do desempenho do inserto numa máquina ferramenta, de um turno, o dia, o período da produção, por exemplo, já linkando com 3 aqui, a ideia de operadores, cansaço do operador, a parte de não estar focado no processo. Então, a técnica de operação, a técnica do operador em setar a máquina, interpretação de instruções, muitas vezes o operador não entende a instrução, ajuste de máquina, nível de atenção, e tudo isso também está dentro dos elementos entre equipamentos, condições ambientais,
a parte, diferença de calibração, de temperatura, de ventilação do ambiente, pessoal, de vibração de máquina, desgaste de componentes, umidade, variações de energias, quedas de energia. E muitas vezes se tem aqui casos de vibração, tá? Tu coloca uma máquina e não faz o projeto adequado de vibração dos calços da máquina, então daqui a pouco você tem esses problemas. E também entre materiais, alterações em propriedades físicas, químicas, muitas vezes se espera um aço, sai 1040 e recebe um aço 1020, então você tem alterações entre os materiais, a parte de densidade, de dureza, composição, umidade, que vai afetar todo o seu resultado. Então isso, alguns dos elementos e tipos de variações em si que nós temos no nosso processo. E aí vem, pessoal, como é que vai sendo formado isso, só para você ter a base. Olha só, eu tenho aqui duas medições, eu fiz uma medição e fiz uma segunda medição. Então eu passo um eixo X e depois um eixo Y. Depois nós vamos ver o que é esses, o que são esses eixos aqui. Então eu estou fazendo as minhas medições, tá? Ao longo do tempo, depois faço mais algumas medições, mais duas medições, e eu vou empilhando, pessoal, essas minhas medições aqui ao longo do eixo X, tá? E do eixo Y em si, tá? Então eu vou fazendo essas medições aqui. Só que daqui a pouco, pessoal, e isso seria o bom da vida no CEP, mas nem tudo é certo para o CEP, pessoal, pode ser descrita como uma distribuição. Ou seja, se eu for empilhando esses processos, essas medições, esses bloquinhos aqui, pessoal, o que eu vou tendo? Eu vou tendo uma... Se eu começar a passar uma curva entre eles, e aí depois nós vamos ver o que são essas curvas aqui e tudo mais, eu vou tendo o que você chama de uma distribuição. Tá? E eu posso não mais manter esses blocos, eu posso manter só a curva. E aí eu vou avaliar o comportamento desta curva aqui, quais são os limites que essa minha curva tem, por exemplo, um limite nesta parte, um limite nesta outra parte, se esse processo ele está bem centralizado, qual é a variabilidade que eu tenho em relação a esses limites esquerdo e direito aqui. Então, tudo isso eu começo a entender como um elemento de uma peça variar de uma para outra em si. E aí eu vou começar a verificar esses meus limites, o tamanho desse meu gráfico, se o gráfico daqui a pouco ele pode ser mais nesse formato, ou daqui a pouco o meu gráfico ele faz uma estrutura maior, ou ele está fazendo uma estrutura menor. Tá? Então eu vou tendo isso e eu vou tendo o que se chama de parâmetros. As distribuições elas podem ser diferentes quanto pelo menos a 3 parâmetros. Tá? Então o primeiro deles, pessoal, é o que se chama de localização, ou seja, onde que ele está mais centrado, ele não está centrado, o valor se chama de tendência central dos dados, onde é que eu estou localizando a média, a mediana, a moda em si nessa minha estrutura. Por um outro ponto, eu tenho a forma ou o padrão da distribuição dos dados, se ele está assimétrico, normal, exponencial, bimodal, e aí tem várias outras formas em si que eu posso ter. Ou a dispersão, que é o grau de espalhamento dos dados. O principal deles, pessoal, aqui é a nossa amplitude, a variância, o desvio padrão em si. Se eu tenho esses elementos mais concentrados ou se eu tenho os elementos mais dispersos em si. Quanto mais baixa essa nossa estrutura aqui, pessoal, já vou adiantar que ela é pior para a nossa estratégia produtiva em si. Tá? E aí, claro, dependendo dos limites de especificação do cliente em si. Tá? Mas, na maioria dos casos, quanto maior a dispersão, pior é essa nossa estratégia aqui. E aí nós temos, entendo isso, eu entendo essa estrutura, a localização, a forma, a dispersão, mas como é que eu faço para reduzir essa variabilidade? Isso aqui é importante, pessoal, e gerenciar adequadamente o processo. Então eu tenho que fazer uma chamada investigação das causas
dessa variabilidade. Lembra que nós temos, e aqui o diagrama de Ishikawa, o diagrama 6M, ele propõe nós termos o quê? Nós temos o bloco de causas, e aí nós temos lá a nossa estrutura, que é o efeito, tá? O efeito. Então, o diagrama de espinha de peixe, então o diagrama de Ishikawa, ele vai fazer isso. E aqui o CEP vai usar essa mesma base, só que ela vai dizer o seguinte, olha, essas causas que nós temos aqui, elas são baseadas em causas comuns, ou seja, aquelas causas que são estáveis, repetitivas, e nós vamos ver isso, origem no sistema e é uma solução a longo prazo, daquelas causas que são as especiais em si, que elas são intermitentes, ela é uma causa imprevisível, que ela tem uma origem naquele ponto específico, que é uma solução a curto prazo. Então eu vou ter que estudar essas causas comuns e as causas especiais na minha estratégia. Então você vai ver o seguinte, pessoal, nesse ponto, que a minha variabilidade em si no meu processo, ela é a soma dessas duas, da causa comum e da causa especial em si. Tá? Então eu vou somando todas, eu vou ter toda a minha variabilidade nessa minha estrutura em si. Tá? Só que só um ponto, pessoal, da causa especial, eu não posso manter ela. Ela não é algo bom. Nem a causa comum, pessoal. O ideal, tá? O ideal, isso é ideal, não existe processo para isso. Por mais que você trabalhe com 7, 8 sigma de desvio, é muito difícil ter algo que não vá apresentar. Tá? Que você tivesse uma carta e que todos os pontos aqui andassem exatamente na linha central aqui. Tá? Mas o que você vai ter? Você não vai ter essa estratégia aqui, pessoal. Você vai ter algo, muitas vezes, assim, nessa estrutura aqui. Por mais bom que seja o seu processo. Agora, o que você não pode ter é esses pontos aqui, ó, tá? Então, isso aqui, esses pontos fora, são os elementos especiais em si. Agora, causas comuns, pessoal, elas não são ruins no processo, tá? Elas não são ruins. Eu só vou ter que continuar trabalhando elas para melhorar. Agora, a causa especial, aí é um problema. Tá? Aí sim, nós temos problemas aqui. Então, nós vamos começar a ver esses elementos aí. Tá? Eu fiz um fatiamento aqui que vinha lá do desempenho, e aí nós temos o seguinte. Quando nós estamos trabalhando no desempenho, na entrega de algum resultado, nós temos o desempenho focado no projeto e o desempenho focado na operação. Dentro do projeto em si, o que é essa ideia, pessoal, do projeto e que nós podemos trabalhar? A ideia do projeto, se nós estamos desenhando, por exemplo, fazendo um projeto informacional, ou seja, nós estamos coletando as chamadas especificações meta do nosso eventual produto. Ali nós já vamos ter uma leitura do que nós precisamos de controle para o nosso projeto. Então, seguindo para a próxima, nós fizemos um projeto conceitual e aí nós vamos ter o quê? Do projeto conceitual nós vamos ter o conceito ou a discussão de vários conceitos e a partir daqueles vários conceitos nós temos a função global do nosso projeto em si, nós vamos ter a escolha do conceito. Tá? Nós temos a especificação meta no PI, no informacional, depois no projeto conceitual nós temos o nosso conceito. E aí vai depender da metodologia que você vai utilizar, nós vamos para o projeto detalhado, que aí é a ideia de criar o nosso protótipo em si. Só que no conceito e no detalhado, nós já temos que definir o projeto de fabricação. Como que vai ser toda a estrutura do projeto de fabricação, quais são as cartas que nós vamos utilizar, como que nós vamos testar o ambiente produtivo em si. Isso tudo na ideia de projeto. Então, no projeto, nós já vamos selecionar esses elementos de causas comuns. Mas você pode estar pensando, tá, mas nós não estamos pensando no chão de fábrica. Sim, nós estamos pensando no projeto conceitual, no projeto detalhado principalmente, mas nós não colocamos, pessoal, tu pode colocar no projeto conceitual alguns elementos, mas principalmente no projeto detalhado, alguns pontos que se surgirem como nós vamos resolver
aquele ponto, como é que nós vamos avaliar aquele ponto em si. Mas não é a base colocar lá causas especiais, por exemplo, tá? Não é isso. Então eu não vou colocar lá, por exemplo, o operador no dia tal ele vai ter uma colisão da torre com a peça. Tá? Isso eu, por uma questão lógica, pessoal, eu tenho que evitar. Então a minha ideia é que eu não tenha causas especiais em si. Então o meu projeto conceitual, meu projeto detalhado, ele pode prever elementos, sim, tá, de controle, sim, e de planos de ação, mas eu preciso entender que eu vou trabalhar com causas comuns, substituição de ferramenta, troca de um rolamento e uma cinta, alguma coisa na minha máquina para fazer as manutenções em dia e aí eu ter as minhas causas comuns, ou seja, são baseadas na ideia dos gerentes em si. E aí, por outro lado, como nem tudo nas operações elas dão certo e elas ocorrem conforme o previsto, por mais que nós tenhamos a nossa estratégia produtiva muito bem alinhada, com manutenção preventiva e tudo mais, a operação em si, ela pode ocorrer elementos. Ou seja, o que são elementos na operação? A operação é o dia a dia. É colocar a peça e fazer o tornamento, é fazer a pintura, é fazer uma solda, fazer um processo por exemplo, rebitar algum elemento, uma embalagem. Então, tudo isso aqui vai acontecer um ponto que é uma causa especial. Aquilo foi especial, não foi previsto acontecer esse ponto em si, mas aconteceu, então é uma causa especial. Então, a causa especial é no operador. Tá? O ponto de desempenho no operador. Então, tudo isso aqui, só para nós agora termos essa base de entendimento, ela vai entrar nos pontos o primeiro deles são as causas comuns, pessoal. E aí, por isso do vídeo aqui, você pode parar o vídeo, você pode fazer a reflexão, avaliar o seu processo produtivo para tirar uma ideia do que você está achando nesse ponto. Baseado no vídeo, o que você tem no seu processo produtivo. E aqui eu tenho que me deter nessa tabela aqui para você entender. Primeiro deles, pessoal, a origem da causa comum, ela é intrínseca do sistema de produção. Então, ou seja, ela é parte perene do sistema de produção em si. Por quê? Porque ela tem variações inevitáveis do processo. Lembra? Por isso nós especificamos o conceito de variabilidade em si. Trouxe lá os dois autores, eles disseram que aquilo sempre ocorre em si. E se tem aquilo que eu coloquei, sempre ocorre, frequentemente estão sempre presentes no processo, tá? Então, esse é o ponto que você vai ter que sempre viver com causas aleatórias, naturais, comuns no seu processo produtivo em si. E aí você tem um ponto de estudo, que é o item 3, a causa raiz. Ele pode vir do processo. Lembra que do projeto pode ser do projeto conceitual, pode ser do seu projeto detalhado, enfim, qual é a estrutura de projeto para o desenvolvimento do produto, gestão do desenvolvimento de produto que você utiliza na sua empresa em si. Pode também ser da máquina, de métodos, de materiais, de ambiente de trabalho. Você começa a enxergar aqui um 6M, tá, pessoal? Então, essa é a base. Então, nós vamos fazer o exemplo de 6M para a causa raiz das causas comuns em si. Controle e responsabilidade. De quem é o controle? A responsabilidade das causas comuns, aquilo que acontece intrínseco ao nosso sistema, são as ações gerenciais. Tá? Por quê? Porque é ação do gerente, do gestor, fazer uma padronização, do gestor propor um treinamento, do gestor propor melhoria de processo em si. Então, isso é um ponto em si. Nós precisamos atuar agora no gerente, não é no operador. Não é no operador, nem tudo. E isso é uma questão que nós precisamos entender, que nem tudo é culpa do operador. Aí fica a reflexão para você entender esse ponto. Então, a padronização, o treinamento, a melhoria do processo e outros itens vai precisar de uma ação gerencial em si. E qual o impacto sobre o processo? Vão ficar gerando pequenas flutuações previsíveis, mas é dentro do limite de controle, tá? Dos limites de controle inferior e superior aqui. Como que eu detecto no CEP ele, pessoal? Por variações aleatórias.
que você tem. Depois nós vamos ver, principalmente nas cartas de controle, X/R, outras, como que eu trabalho essas causas comuns e as especiais em si. A tipo de ação recomendada, eu vou fazer uma ação sobre o sistema, revisar procedimentos, propor ações de melhoria contínua, replanejamento do meu processo, readequação do meu projeto, por exemplo, readequando o meu projeto conceitual, estabelecendo outros tipos de conceitos mais fáceis de produzir, propor um projeto detalhado, que eu coloque todo o processo de fabricação detalhadamente, que eu faça a simulação do meu processo produtivo, que eu use um mockup, que eu use um protótipo, não só de protótipo de produto, mas protótipo de fabricação em si. Nesse ponto, simulação da fabricação é extremamente importante e tem softwares para isso. E pensar nesses pontos. E um oitavo elemento, o percentual dos problemas. A causa comum, pessoal, ela representa em torno de 85% das causas de variação em um processo. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a culpa, se nós pudéssemos pôr desse formato, ela é uma culpa gerencial. 85% das causas de variação são causas comuns, então são as ações gerenciais que precisam ser trabalhadas, como a melhoria da padronização, a melhoria do treinamento, a melhoria do entendimento de uma instrução de trabalho, tudo isso, melhores condições de trabalho, a parte de adequação de melhores máquinas, de melhores insertos, de ferramentas em si, tudo isso são causas comuns que eu tenho 85% das causas de variação no meu processo. Bom, entendido essas causas comuns, como é que ela se comporta? Por exemplo, num gráfico, pessoal. Tá? O gráfico, aqui nós vamos falar de uma forma geral, mas eu também tenho o bloco de vídeo aqui que eu falo a interpretação, o que é cada eixo do gráfico e como que ele é pautado em si. As causas comuns, pessoal, causas comuns, elas são expostas. Um gráfico para carta de controle, pessoal, ele tem basicamente dois eixos, tá? Eu tenho o eixo X, que o que é o eixo X, pessoal? O eixo horizontal X é a sequência do subgrupo, a sequência temporal dos subgrupos amostrados, ou seja, as coletas que eu estou fazendo aqui. Então, nesse exemplo, eu tenho 11 pontos coletados em si. E eu tenho, por outro lado, pessoal, esse ponto que é cada um desses pontos no eixo X, ele vai ter uma coordenada, que é o que se chama de estatística do processo no eixo Y, ou seja, a estatística monitorada. O que é? Ela é uma média, ela é uma proporção, ela é um desvio padrão, o que ele é desse elemento em si. Então, isso é representado no eixo vertical, que é a estatística do processo em si. Tá? É uma medição que eu coloco ali. Nesse eixo horizontal, vertical, melhor dizendo, Y. Então, eu tenho também nessa minha estrutura, como são causas comuns que eu estou só trabalhando, um elemento que é o LC, que é a linha central, ou seja, a minha média aqui, tá? Que eu tenho na minha estrutura. Isso aqui tenho cálculos e tudo mais para obter esses pontos aqui. E eu tenho, além da minha linha central, eu tenho o meu ponto que é o limite superior de controle, nesse ponto aqui, que é o máximo, vamos dizer assim, que o meu processo consegue trabalhar, e o meu limite inferior de controle, que é o mínimo que eu tenho nessa minha estratégia aqui. Mas nós vamos detalhar melhor isso aqui na frente. As minhas causas, o que nos interessa aqui, pessoal, é que as minhas causas comuns, elas ficam dentro do limite superior e do limite inferior de controle. Então, todos esses pontos aqui traçados no gráfico, eles estão dentro desses limites aqui. Então, desse limite até este limite aqui. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó, tá? Ela está dentro, superior e inferior. Então, está dentro ali o meu andamento temporal, do gráfico em si, ele está dizendo que são causas comuns. Ou seja, são causas aquele 85%. Não são causas do operador, são causas gerenciais. Tá? Então, esse é o ponto. Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Ó.
Um exemplo extremamente fácil de entender. Vamos imaginar que uma pessoa percorre um trajeto de 10 quilômetros todos os dias, da sua casa até a empresa em que trabalha, e de um modo geral, ela demora cerca de 20 minutos. Tá? Então, modo geral quer dizer que a média lá desse vivente, vamos colocar melhor aqui, ó, tá? Eu vou deixar assim, que essa x é igual à média. Tá? Então, a média dele 20 minutos. Então, nós temos uma distribuição estável e repetitiva ao longo do tempo. Por quê, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, ó. No eixo X, aqui é o eixo dos dias. Então, até o dia 30. Então, ele vai estar fazendo lá a medição e o tempo que ele leva. No eixo Y, a medição de tempo em si. Então, ele vai ter lá, desde o primeiro dia, assim, sucessivamente, ele vai levando todos esses tempos aqui, ó. Só que você vai percebendo, pessoal, ao longo desses 30 dias, que ele não tem nenhum dia que ele exceda o limite superior, nem o limite inferior de controle. Tá? Nenhum nem o outro está passando aqui. Então, tudo isso é algo estável, é repetitivo. Ele não teve nenhuma surpresa, ele não teve nenhum ponto, ele não teve, por exemplo, um acidente, ele não teve um atraso por exemplo, se ele vai de carro, ele não teve nenhum problema nessa estrutura, nenhum dia choveu, trânsito interrompido, ele não teve nada. Tá tudo certo para ele aqui. Então, ele, em média, ele leva esse tempo, mas você observa, tem dias que ele leva um pouquinho mais de 20, tem dias que ele leva um pouquinho menos de 20, mas, em geral, nesse mês ele levou 20 minutos para fazer esses 10 quilômetros aqui, tá? Então, da casa até a empresa dele. Bom, entendido isso, pessoal, que é o nosso exemplo, nós precisamos ampliar esse leque, e aí vem de novo, repito a questão, mas o vídeo é importantíssimo para isso. Nós temos as causas comuns, exemplos. Não vou me ater a todos aqui, pessoal, mas vai ficar de uma referência para você, pelo menos 6 pontos que são os oriundos de exemplos para causas comuns: máquina, mão de obra, material, método, meio ambiente e medição. Então, nós temos aqui, por exemplo, pelo menos um de cada. Eu tenho de máquina, flutuação de corrente elétrica afetando o desempenho de motores, mão de obra, inexistência de treinamento ou treinamento inadequado, de material, compra de material de baixa qualidade ou de qualidade duvidosa ou de fonte duvidosa, de método, ausência de instruções de trabalhos claras ou instruções de trabalhos desatualizadas. São exemplos de causas comuns. Outra, no meio ambiente, pessoal, variação de temperatura e de umidade no ambiente, no local de trabalho que está aquele operador, aquela máquina em si, de medição, instrumentos de medição mal calibrados ou com desgaste natural, ou você não tem, não a sua parte de medição, ela não tem um processo de calibração adequado, então você vai ter que avaliar isso. Mas isso é importante para você pensar. Você pode pausar o vídeo, você pode analisar esses pontos aqui, porque daqui a pouco você vai começar a avaliar no seu ambiente produtivo aquilo que você tem e aquilo que você não tem. Então, você pode inclusive montar como um checklist isso aqui e avaliar se você tem sim ou não, e o que você pode fazer de ação corretiva na sua estrutura, como um campo de observação em si. Então, entendido essas causas comuns, pessoal, nós vamos para causas especiais. Então, as causas especial, ela lembrando, é mais um bloquinho da nossa variação total, que é oriunda da operação. Então, é do operador. Aqui sim, pessoal. Aqui sim ela é do operador em si. E a mesma coisa posta lá na causa comum. Nós temos aqui a nossa tabelinha com 8 pontos. E a causa especial, ou atribuível, ou ocasional em si, elas são eventos específicos, anormais, pontuais, tá? Introduzidos por fatores externos ou falhas localizadas. E a frequência de ocorrência dela é esporadicamente, ou seja, de forma não previsível. Por que é forma não previsível? E eu digo aqui, pessoal, porque lá no meu projeto conceitual, no meu projeto detalhado, não dava para prever isso aqui.
tá? Não dá para prever. Eu posso colocar uma estrutura de um plano de ação para que, se ocorrer algo não previsível ou não planejado, eu saiba o que fazer. Mas isso não é a base do meu plano, do meu projeto conceitual, do meu projeto detalhado em si. Tá? E aí, só para ficar claro isso aqui para você. Um outro ponto é o item 3 da causa raiz, pessoal. Resultam de erros humanos, falhas de equipamentos, materiais, defeitos, ajustes, entre outros. A base também, pessoal, do 6M, que nós vamos ver a tabela do 6M para essa estrutura aqui. Controle e responsabilidade, pessoal. Então, isso não que nós tenhamos que apontar quem é a especificação, foi aquele operador em si, mas nós precisamos entender que é uma ação local, é uma ação imediata. Se ocorreu aquele problema, um evento específico, um evento anormal, nós precisamos imediatamente tentar resolver aquilo, que é por parte do operador ou do técnico de produção em si. Então, nós vamos ter que ir lá e trabalhar esse ponto em si, e aí depois nós vamos avaliar o que nós vamos fazer. Por quê? Porque o impacto sobre o processo, ele vai fazer uma alteração brusca, vai ter um desvio fora dos limites de controle. Então, olha só, pessoal, pensa lá, se na causa comum estavam os elementos, o comportamento temporal dos pontos, das estatísticas que nós estávamos avaliando, elas estão dentro dos limites de controle, por óbvio, as causas especiais são aquelas que estão fora dos limites de controle, Isso é essencial que você, e eu vou fazer até uma redundância aqui, então, causa especial são todos aqueles pontos, aquelas estatísticas que estão fora dos limites de controle, tanto do limite superior de controle quanto do limite inferior. E nós não precisamos, pessoal, tá? Nós não precisamos ter que tem que ter um ponto fora do limite superior de controle e outro ponto do limite inferior de controle. Nós precisamos só ter um ponto fora de qualquer um dos limites, para ela ser uma causa especial. Então, nós avaliamos ponto a ponto, não uma ação do gráfico em si, nós avaliamos cada ponto. Isso é importantíssimo para nós entendermos a análise dos gráficos, qualquer os gráficos, as cartas de controle em si. Tá? Então, isso é essencial. Nós temos um ponto fora dos qualquer limite superior ou inferior, nós temos que avaliar aquele ponto específico. Tá? Se eu tiver 10 pontos fora, eu vou avaliando cada um desses pontos, vou eliminando cada um deles e vou trabalhando cada um deles em si. Tá? Então, só para nós entendermos isso e ficar claro para você, porque daqui a pouco você está lá analisando as cartas de controle e, bom, mas como é que essas causas especiais apareceram no meio e eu não entendi o que ficou? Então, lembra? Eu analiso esse vídeo para também ir lá para as cartas de controle em si, tá? Detecção no CEP, pessoal, item 6, identificadas quando um ou mais pontos, olha só aquilo que eu disse, ultrapassa os limites de controle ou segue padrões normais. Então, um ou mais pontos, tá? Tipo de ação recomendada, uma ação local, uma correção imediata, um ajuste do equipamento, uma inspeção, uma substituição de peças. Então, pessoal, ocorreu uma causa especial, correção imediata. O que é correção imediata numa carta de controle? A correção imediata é a eliminação. Então, eu elimino, eu removo aquele valor da minha tabela e recalculo os limites da minha carta de controle. Tá? Então, isso é importante. O que é isso? Se eu estou removendo aquele ponto, eu estou dizendo que eu estou propondo um plano de melhoria para colocar essa minha causa especial fora do da minha análise gráfica. Tá? Então, é importante isso aqui, correção imediata. Percentual dos problemas que eu tenho, aí sim, pessoal, aí vem, representam cerca de 15% das causas de variação em um processo produtivo. E aí vamos imaginar aqui, você já entendeu, você já sabe esses pontos aqui, tá? Vou imaginar um elemento assim, ó, pessoal. Eu tinha esse meu gráfico de causas comuns aqui, eu fiz questão de repetir ele, mas vou imaginar o seguinte, ó, pessoal.
vamos colocar este ponto, ele estava nessa estrutura aqui, tá? Vou desenhar melhor aqui ele, ó. Ele fez este ponto superior aqui, ó, tá? Então, nós tínhamos o gráfico original, causa comum, estava operando, tudo certo. Daqui a pouco, opa, apareceu um ponto aqui, que ele excede o limite superior de controle. O que nós temos aqui, pessoal? Um ponto. Lembra? Voltando aqui, ó, nós precisamos, ó, identificadas quando um ou mais pontos, tá? Um já basta, tá? Não é necessário eu ter um monte, eu preciso ter um, pelo mínimo. E aí, nisso aqui, sim, pessoal, eu já tenho um. Agora eu vou imaginar o seguinte, se continuasse esse outro ponto aqui, também passasse. Então, eu tenho um outro ponto. E o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso, esse ponto que passou aqui, vamos chamar ele de ponto A, eu preciso trabalhar nas minhas cartas, removendo o valor deste ponto aqui e fazer uma ação imediata para entender essa causa especial. Assim como neste ponto B, eu preciso eliminar ele imediatamente dos valores. Então, quando eu estou calculando, por exemplo, a carta x barra R, se eu tenho, vamos imaginar, esses ponto A e ponto B. Então, na minha carta x barra R, eu vou eliminar os dois. Tá? Eu não elimino um e depois o outro. Então, eu vou eliminar os dois e aí vou recalcular. Tá? Esse é a estrutura, e depois nós temos os vídeos explicando sobre as cartas aqui também, de trabalhar esses pontos de recálculo para as cartas em si. E isso são os elementos aqui das causas especiais. Então, sempre lembre, todos aqueles pontos que excederem o limite superior e o limite inferior de controle, eles são causas especiais, tá? Então, seguindo, pessoal, vamos imaginar aquele nosso mesmo exemplo anterior, que durante o mês alguns eventos excepcionais alteraram o tempo médio de trajeto daquela pessoa que ia da casa para a sua empresa trabalhar em 30 dias. Situações como congestionamentos, acidentes, chuva intensa provocaram variação fora dos limites de controle. Então o processo, esse IRS, começou a se tornar mais instável e requerer uma investigação em si. Então o que está acontecendo, pessoal? Vamos pegar o caso aqui, ó. Nesse dia, tá? Talvez no dia 9 aqui no caso, deixa eu ver, o dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no dia 9. Então, no dia 9, teve um congestionamento. O que aconteceu? Olha, nesse dia deu um problema aí nele. Ao invés de ele levar uma média de 20, ele levou 30 minutos para chegar. Tá? Foi um congestionamento. Outro dia, aqui, no dia 16, a via estava totalmente livre. Tá andando, que é uma beleza, não tinha ninguém ali, deu sorte, levou em torno de 10 minutos para chegar, mas não leva 20, mas aquele dia ele levou 10. E aí depois, pessoal, num outro dia aqui, ó, no 24º dia, chuva intensa, então ele levou aí um pouquinho mais de 25 minutos, tá? 27 talvez minutos aí, chuva intensa, então dirigindo devagar e tudo mais, né? E outro, mais ao final aqui, que é no 28º, aqui, 28º dia, tá? Acidente grave. Então ele levou um pouquinho mais, levou mais de 30 minutos aí para chegar no trabalho em si. Então o que você começa a ver aqui? Eu vou limpar o gráfico para que você comece a perceber esses pontos. Ele teve no dia 9 um congestionamento, no dia 16 a via estava livre, no dia 24 chuva intensa, acidente grave. O que você vê na sua realidade em si? Não como a realidade industrial, mas como a sua realidade do dia a dia. Congestionamento se tem. Via livre, de vez em quando tem. Chuva intensa, tem. Acidentes graves também tem. Então o que você começa a verificar? Que são causas especiais. O que ela quer dizer, pessoal? Que muitas vezes não depende de você em si, da sua estrutura, mas é um processo. Começa a requerer
uma investigação daquilo ali. Daqui a pouco realterar rotas, daqui a pouco sair antes, daqui a pouco buscar vias alternativas, aplicativos diferentes. Então tudo isso é uma localização mais próxima da empresa, tudo vai gerenciar, você vai ter que começar a gerenciar essas estratégias aqui. E aí para isso, para nós expandirmos mais, pessoal, nós vamos verificar o seguinte, que de exemplos gerais de causas especiais, e aqui por isso a importância da tabela, que é nós verificarmos o 6M do diagrama de Chicago, de causa e efeito, que você pode novamente pausar o vídeo e avaliar com mais atenção, por exemplo, na máquina. Rompimento ou falha súbita de ferramenta, com uma pastilha quebrada, broca trincada. Isso aqui são causas especiais na sua estratégia em si. Agora, mão de obra, pessoal. Desatenção momentânea numa inspeção ou numa medição. Isso acontece, e acontece muito, pessoal, na parte de mão de obra em si. E aí você tem, por exemplo, na parte de material, o que você tem? Um outro ponto, recebimento fora de especificação com propriedades mecânicas incorretas. Então, é uma causa especial em si, quando não for deliberada, né? Então, você vai ter que avaliar isso aí. Método, alteração não comunicada em parâmetros de processo, de temperatura, de rotação, de avanço. Você fez lá o projeto conceitual, você estruturou, tinha do projeto informacional as suas especificações meta, foi para o projeto detalhado no protótipo, tudo, tinha todo o protótipo, o desenvolvimento do plano de fabricação e o pessoal trocou lá o avanço, não preencheu a temperatura, a rotação, faltou algum elemento. Então, uma ordem de fabricação errada em si. Outro ponto é o meio ambiente. Interrupção no fornecimento de ar comprimido, de água, de gás, de amônia, enfim, tá? Você tem um problema. De medição, erro de leitura ou registro incorreto de valores, falha no sistema digital de coleta de dados, sensor, planilha e outros elementos, instrumento fora de calibração danificado. Então, você começa a ver, todos esses pontos são elementos de causas especiais no seu ponto. E você vai ter que agora, já entendemos as causas comuns, os elementos gerentes, operadores especiais, nós vamos ter que fazer ação sobre o sistema e ação local. E o que nós temos, pessoal, para fechar esse nosso vídeo? Ação sobre o sistema, que é do gerente, as causas comuns em si, pessoal. Nós vamos ter que verificar aqui o gerente, e aí por isso que é importante que você saiba que quando você está operando em si, não é um elemento isolado, não é sobre a pessoa do gerente, mas é sobre a função que ele desempenha em si nessa estratégia, a mesma coisa como o operador em si, tá? Que a ação sobre o sistema eu vou ter que trabalhar para reduzir, para fazer o que se chama de uma ideia de planejamento, uma intervenção gerencial, mudando método, máquina, ambiente, a minha gestão em si, analisar dados históricos, discussões multidisciplinares, o que já foi feito anteriormente para resolver esse problema e também propor mudanças estruturais nessa minha estratégia que aumente a estabilidade e a capacidade do sistema produtivo em si. E por fim, pessoal, as ações locais em si, que é aquela para causa especial, são os elementos de falhas pontuais, foco na eliminação imediata de causas especiais. Então, se aconteceu uma colisão da torre com a peça, eu preciso resolver aquilo imediatamente. Ou deu uma queda de luz, alguma coisa nesse sentido, aquilo dos exemplos anteriores, eu preciso resolver. Não estava previsto, mas ocorreu. Então, são executadas pelas pessoas diretamente ligadas no processo, com operadores, os técnicos, em alguns casos, os supervisores. Eu posso estabelecer aqui uma cadeia de ajuda, tá? Uma cadeia de ajuda, aqui que tem no Lean, tá? O Help Chain aqui no caso, que é uma cadeia de ajuda, e eu vou estabelecendo o que cada operador
ou cada pessoa envolvida naquela minha cadeia produtiva ela faz. Então tem lá o operador, o fulano de tal, o que, que ele faz naquele momento, o que, que o outro faz, se um não resolveu, e assim sucessivamente. Então se o A não resolve, se o B resolve ou não, se o C vai resolver, se o D vai ou não resolver, e eu vai subindo, vamos dizer assim, essa estrutura aqui. Então aqui é o A, aqui já é o B, aqui já é o C, aqui já é o D, e aí sucessivamente essas pessoas, esses bloquinhos na minha estratégia. Isso é a cadeia de ajuda em si, tá? Por isso que é uma cadeia que eu vou estruturar, executar por essas pessoas que são ligadas ao processo. Muitas vezes o processo não consegue resolver em si, então eu vou ter que chamar outras pessoas no nível tático ou estratégico para melhorar essa estrutura. E tudo isso, pessoal, deve ser documentado e comunicado, alinhando, alimentando o ciclo de melhoria contínua no sistema. Então, lembra, se você usa lá a ideia de filosofia Kaizen, círculos de melhoria da qualidade, eu preciso pensar nessa minha estrutura aqui de ações sobre o sistema e as ações locais em si. Então, eu espero que você tenha entendido todo. Esse é um vídeo longo em si, bastante informação, bastante reflexão, mas vai servir para que você entenda, que você aprenda, que você evolua nesses elementos e vai separar as causas comuns das causas especiais. E quando você chegar na análise do gráfico, você vai saber, bom, isso aqui é uma causa comum, isso aqui é uma causa especial. Por quê? Porque ela excede os meus limites superior e inferior de controle. Então, eu já sei de antemão como atuar nessas frentes em si. Não bater o apavoramento, como se diz, mas eu entender essa estratégia importante para dar o próximo passo de ação. Tá? De ação. Isso nós precisamos de ação na minha estrutura. Então, vamos lá, pessoal. Até o próximo vídeo.